A matéria, ela apresenta diversas propriedades que podem ser usadas, por exemplo, para você identificá-la. Diferenciar, por exemplo, se um material está ou não adulterado. A gente vai trazer dois tipos de propriedades que a matéria ela apresenta. São as propriedades físicas e as propriedades químicas. Propriedade física é toda aquela propriedade que, para ser observada, a matéria não tem sua composição alterada. Se você faz uma análise de uma propriedade e essa análise não altera a composição do material, então a gente vai falar que essa propriedade ela é física. No caso das propriedades químicas, são propriedades que, para serem verificadas, a matéria ela tem que sofrer obrigatoriamente uma alteração. Exemplo de propriedade física. Ponto de fusão. Ponto de fusão é uma propriedade física. Outro exemplo de propriedade física. O ponto de ebulição. Professor, o que é o ponto de fusão? Entenda somente que a temperatura de fusão é a temperatura que um sólido ele derrete. A temperatura que o material derrete vai ser chamada de ponto de fusão. No caso do ponto de ebulição, seria um erro falar para você que é o ponto em que o material começa a evaporar. Isso é um erro. A temperatura de ebulição é a temperatura que o material começa a ferver. A gente vai ter uma aula só sobre ponto de ebulição. Quando você vai analisar um material e analisa o seu ponto de fusão ou ponto de ebulição, na prática você não altera a composição do material. Para analisar o ponto de fusão, é óbvio que você vai ter que derreter uma parte da matéria. No caso, para analisar o ponto de ebulição, é claro que você vai ter que colocar para ferver. Mas isso, obrigatoriamente, não vai fazer com que seja alterada a sua composição. Fera, quando o material ele transita de fase, ele muda de estado físico, ele continua sendo o que ele é, só que ele se apresenta agora em um estado de agregação diferente. Então, por exemplo, a água no estado sólido é o gelo. Se você derrete o gelo e agora você tem água líquida, continua sendo a água, só que em outro estado de agregação. Continue aquecendo essa água líquida, vou chegar na fase de vapor, você vai ter vapor na água, não deixou de ser água, não deixou de conter moléculas de água. Outro exemplo de propriedade física, a cor. A cor de um material é uma propriedade física. Você não precisa alterar a composição da matéria para verificar a sua cor. Outro exemplo de propriedade física, a densidade. A densidade é outra propriedade física da matéria que, para ser verificada, você não precisa alterar, fazer uma mudança em sua estrutura, destruí-lo a tal ponto de se alcançar após essa destruição um material novo. A gente ainda poderia citar a dureza como sendo uma propriedade física da matéria. Vamos falar das propriedades químicas. A
primeira propriedade química que eu vou trazer aqui é a reatividade. Na prática, a reatividade é a capacidade de um material sofrer reações químicas. Tem um pouco a ver até com velocidade de reação. O material reativo ele tende a reagir com muita facilidade. Então, por exemplo, quando você coloca um ácido forte dentro de um recipiente que contém uma base forte, é natural que aconteça ali uma reação quase que instantânea. Isso é uma medida de reatividade. Perceba que para você verificar se o material é ou não reativo, você tem que fazer com que ele passe por uma reação química. A reação química é uma transformação. Se o material ele passa por uma reação química, ele vai ter sua composição alterada. Outro exemplo de propriedade química: a inflamabilidade. A inflamabilidade tem a ver com a capacidade do material entrar em combustão. Tem a ver. Nesse momento é suficiente. Se eu testo a inflamabilidade de um material, na prática eu vou ter que colocar fogo nele. Isso vai provocar uma mudança em sua composição. Outro exemplo de propriedade química: a toxicidade. Outro exemplo de propriedade química da matéria: a acidez. Muitos alunos, eles confundem e têm até dificuldade para diferenciar quando é que uma propriedade é considerada física e quando é que a propriedade é considerada química. A propriedade física, importante você memorizar isso, é um tipo de propriedade que, para ser mensurada, não altera a composição do material. Talvez até ele mude de estado, mas ele vai continuar sendo o que ele é. No caso das propriedades químicas, não tem jeito. Propriedade química, para ser mensurada, você tem que provocar uma alteração na estrutura da matéria. Até a próxima.